Atos capítulo 16, do 27º ao 34º versículo. O tema desta noite é: que devemos fazer para que sejamos salvos? Eu não sei como é que está a sua condição, você e Deus, mas eu não estou aqui para fazer qualquer tipo de julgamento. Eu vou apresentar para você os 4 passos para que possamos ter a convicção da salvação. E você vai fazer a sua análise. Eu já dei esse passo. Também já dei esse passo. Também já dei esse passo. Não, esse passo eu não dei. E aí você vai ter a oportunidade de dar os passos que estiverem faltando e glorificar a Deus os passos que você já deu. Então esta reflexão é para você fazer uma análise sobre você e Deus. Nós não estamos aqui para dizer que você é menos, que você é mais, que você é salvo, que você não é salvo. Não, você vai fazer essa análise dos passos que precisam ser dados para que possamos ter a convicção da salvação no nosso coração, na nossa alma. Atos 16, 27 e 34 diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, o apóstolo, bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta oportunidade, aonde estaremos meditando, refletindo sobre os passos que nós precisamos dar, ou que já demos, ou estamos para completar. Então, Senhor, nos dê a revelação da Tua palavra e que o Teu nome venha a ser glorificado, porque nós precisamos, queremos estar convictos da salvação que nós podemos alcançar somente em Jesus Cristo. Então, fala conosco pelo poder do nome de Jesus. Amém. Pode sentarmos. Então, ratificando essa palavra que nós vamos ouvir, porque eu vou falar, mas eu vou ouvir. É uma palavra que você vai fazer uma análise de quantos passos você já deu, quantos passos você não deu, se você já deu todos os 4 passos, para você tirar a dúvida, porque tem gente que tem dúvida. Não sei se eu estou salvo, não sei. As pessoas têm dúvida, principalmente quando enfrenta com dificuldades, e parece que a salvação foi afetada, e ele fica nessa preocupação, nessa expectativa de estar ou não na esfera da salvação. Saiba que para se alcançar a salvação, basta crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação, nada. Você pode ser bondoso, fazer caridade, você pode ser uma pessoa amável, mas nada disso faz com que você venha alcançar a salvação.
nós precisamos. Mas Deus oferece de graça essa salvação que nós buscamos e necessitamos. Para isso, basta crer e aceitar esse presente de coração. A salvação é o presente de Deus. Nós não somos merecedores, mas Deus não agiu por merecimento, Ele agiu por nossa necessidade. E Ele nos presenteou. Por quê? Porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não havia como reverter esta destituição por causa do pecado. Mas o dom gratuito de Deus, o amor que excedeu todo entendimento, Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para vir pagar o preço aqui nessa terra. Viveu 33 anos, 3 anos de ministério, e Ele trilhou por um caminho difícil, um caminho árduo, um caminho de perseguição, um caminho de incompreensão, um caminho de acusação, um caminho de humilhação, mas Ele não desistiu, Ele prosseguiu, para que nós pudéssemos hoje, sentado aqui, dentro desse ambiente agradável, estar usufruindo da salvação. Mas para isso, para essa salvação, ela está dentro do nosso coração, nós precisamos observar algumas coisas que vão traduzir que se realmente eu já dei esses passos. A única coisa que nós precisamos fazer dentro desse contexto é receber a salvação, é crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus é mais... O que é isso que significa crer em Jesus? Significa que precisamos dar pelo menos 4 passos para se alcançar a salvação, como nós vamos aqui pensar e meditar um pouco. Primeiro passo para a salvação: o homem precisa reconhecer o seu estado. Enquanto que o homem, no seu curso da vida, ele não achar que está doente, ele nunca vai procurar o médico. Ele achar que está tudo sob controle, ele não vai procurar ajuda. Então a primeira coisa que o homem precisa é reconhecer o seu estado. Eu preciso que a minha vida seja mudada, e eu não sei como mudar a minha vida. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer o meu estado. Porque enquanto que eu achar que eu estou indo, que eu vou levar, que eu não preciso de ninguém, você vai trilhando sozinho. Então você nunca vai estar disposto a abrir mão daquilo que você acha não precisa, você não vai abrir mão. Mas a primeira coisa que eu preciso reconhecer o meu estado. O homem precisa reconhecer que tem falhas, precisa se sentir incomodado com isso, querendo viver do outro jeito, e que se ele quer ver, o que traduz isso se chama arrependimento. Eu preciso reconhecer o meu estado e arrepender-me do estado que eu começo a reconhecer. Diz: meu Deus, eu estou muito mal, eu preciso mudar. E quando ele tem a palavra de Cristo chegando ao seu coração, quando ele reconhece o seu estado, a primeira coisa que ele começa a fazer: eu preciso mudar a minha vida. E o primeiro passo para a mudança é arrependimento. Eu preciso arrepender daquilo que eu estava sendo, que eu estou sendo. Eu preciso me arrepender. Enquanto que eu não me arrepender, eu não preciso de buscar qualquer tipo de perdão ou salvação, porque eu não estou achando que eu estou errado. Eu preciso reconhecer o meu estado, eu preciso reconhecer os meus erros, eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso reconhecer a minha incapacidade, a minha debilidade, para que eu possa me arrepender. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, eu reconhecer o meu estado, Ele, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo que eu preciso dar, é reconhecer o meu estado.
eu preciso reconhecer. Se você achar que está tudo bem, você não consegue dar o segundo. Você precisa dar o primeiro passo para dar o segundo. Você precisa saber o que você está vivendo, e aquilo que você está vivendo, você está perdendo a sua expectativa de vida. Parece que nada vai dar certo. Eu preciso reconhecer o meu estado, eu preciso colocar a minha vida diante dele. Segundo passo, para se alcançar a salvação, o homem precisa acreditar em Deus. Nós estamos vivendo num tempo de incredulidade. As pessoas elas não estão crendo em nada. As pessoas elas não acreditam umas nas outras. Elas dão valor àquilo que não tem valor. Há uma inversão muito clara dos valores, os valores da vida, os valores da família. Esses valores estão invertidos, estão sendo invertidos, e a gente começa a desacreditar de tudo. Mas o segundo passo, eu preciso crer que Ele é Deus, que Ele foi enviado, que Ele veio a essa terra, que Ele veio por amor àqueles que estavam lá, mas também por amor a nós que estamos aqui hoje no século 21, porque na sua oração lá em João capítulo 17, Ele fala: Senhor, aqueles, não somente abençoe os que estão aqui, mas aqueles que hão de crer em mim, e nós estamos nessa leva do que cremos depois. Deus quer e ofereceu e se entregou por amor a nós, para que nós alcançássemos a salvação, mas eu preciso acreditar que Ele fez isso. E as pessoas às vezes não acreditam. Não, isso é coisa antiga, não, isso não vale. Não, mas vale. Se você acreditar, você alcança, você chega num ponto que você nunca pôde imaginar. Ter paz e ter amor no coração, excedendo todo entendimento. É aquela situação que você está vivendo uma situação aflitiva diante das circunstâncias que lhe cercam, mas lá dentro existe uma paz que lhe dá uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Você tem um amor dentro de você, que alguma coisa vai acontecer e reverter. Sabe por quê? Porque você tem Jesus. Jesus fez a obra de redenção, Ele demonstrou o seu amor, e se eu abraço esse amor, eu começo a viver esse amor e receber e viver essa paz que excede todo entendimento. Mas eu preciso dar esses dois passos: reconhecer o meu estado e crer nele. Eu preciso acreditar nele. A Bíblia diz que nós fomos formados da maneira especial por Deus. No livro de Gênesis, seu capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A vida que nós vivemos muitas vezes, de sofrimento, de angústia, de dúvidas, de interrogações, de fracassos, de medo, não é essa vida que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu uma vida para o homem semelhante à sua imagem e tendo a sua semelhança. Essa é o projeto de Deus. Mas aí o homem pecou, foi destituído, e ele tem vivido exatamente o contrário daquilo que Deus estabeleceu. Mas para que isso seja refeito, seja transformado, seja mudado, eu preciso reconhecer o meu estado. Realmente eu estou longe de Deus. Segundo, eu preciso acreditar que Ele fez tudo por amor a cada um de nós. A formação do homem faz parte da criação de Deus. Saiba que o Senhor nos ama e não quer nos vendo sofrer. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém,
Diz o Senhor Deus: portanto, convertei-vos e vivei, porque o pecado gera morte, e Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas Ele não tem como mudar essa história se o homem não reconhecer o seu estado, não acreditar que o Senhor é Salvador. Ele vai sendo fugiu a palavra consumido pela morte. Eu preciso saber que eu não estou aqui simplesmente para cumprir tempo. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E um dos propósitos, o principal propósito dentro desse leque que traduz no propósito de Deus, a primeira coisa que Ele quer é que eu e você alcancemos a salvação nele. Tudo é a partir da salvação. Por isso que eu posso fazer o bem para todo mundo, eu posso ser uma pessoa boa, eu posso ser bem carismático, mas isso não vai garantir a minha salvação. A salvação era garantida pelo meu reconhecimento de quem eu sou, de quem Ele é. E quando eu me curvo diante dEle, quando eu confesso, quando eu reconheço, aí a minha história muda. Mesmo assim, apesar de todo o poder, Deus permite o homem escolher aceitar ou não o Salvador. O amor dele nos constrange, mas não nos obriga a nada. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles estavam ali marcados pelos açoites, acorrentados, vigiados, e eles estavam à próxima meia-noite cantando, orando. Eles haviam dentro dele uma expectativa, havia uma paz que excedia o entendimento, havia amor dentro do coração deles, porque eles não tinham ódio, eles tinham amor, porque quando as cadeias caíram, quando tudo aquilo caiu, eles não fugiram, eles tinham um propósito ali. Deus tem um propósito ali, porque aquele carcereiro ia suicidar, e Paulo, se tivesse ira no seu coração, ele disse: mata, morre mesmo. Mas ele disse: não faças tal. Havia amor no coração de Paulo, mesmo ele com os açoites, mesmo ele marcado, mesmo ele acorrentado, mesmo ele injustiçado. E quando aquele carcereiro ia praticar o suicídio, ele disse: não faças tal. A paz que Paulo sentia, mesmo diante daquelas dores que ele estava vivendo, convivendo com ela, tanto ele quanto Silas, mas ele não abriu mão de dizer assim: você pode mudar a sua vida, nós estamos aqui, alguma coisa vai mudar para a sua vida, se você não fizer o que você está querendo fazer, tirar a sua própria vida. E aquele carcereiro, ele chegou para Jesus, para Paulo, se prostrou e disse: senhores, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A história daquele homem começou a mudar, porque na vida de Paulo, na vida de Silas, havia amor e a paz de Deus. Senão ia ser uma tragédia. Paulo, pela dor que sentia, tinha motivos para cooperar com a morte daquele carcereiro. Mas ele tinha o amor dele, o amor de Deus no coração, a paz de Deus no coração, e disse: não faças tal. O Senhor não obriga ninguém a obedecê-lo,
Paulo, quando disse para aquele carcereiro, disse: crê, se você crer no Senhor, vai ser salvo você e a sua família. Ele ofereceu uma opção. Ele disse: você tem que crer, você tem que aceitar. Não, ele disse: se você crer, vai ser salvo tu e a tua casa. Ele ofereceu uma opção. O Senhor não obriga ninguém a obedecê-lo, mas saiba que quando o homem comete um erro, machuca o coração de Deus. Será que Deus está sentindo alguma dor de algo que eu machuquei o coração dele? Saiba que Deus, Ele criou as regras para o nosso bem. Quando obedecemos, descobrimos uma maneira melhor de viver. Mas quando desobedecemos, isso causará muitos problemas para nós nesse mundo. Por isso Deus aplica correção, castigo, para restabelecer a justiça. Mas Deus não gosta de castigar, porque o prazer do Senhor é perdoar. Mas para que alcancemos o seu perdão, eu preciso reconhecer o meu estado, crer que Ele morreu pagando um preço da minha redenção, e essa redenção eu só alcanço quando eu reconheço que preciso. Terceiro passo para se alcançar a salvação. Aí você vai pensando aí: isso já passei, esse passo já dei, esse também já dei. Terceiro passo: acreditar que Jesus pagou um preço por nós. O problema é que o castigo tem de ser aplicado. Tiago capítulo 2, versículo 10, 11 diz assim: porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eu preciso saber que o Senhor pagou um alto preço para que eu pudesse aqui, você e eu estivéssemos aqui. Nós estamos aqui livres. Quantos aqui estão se sentindo livres, libertos pelo Senhor? Você pode dizer assim: eu sou uma pessoa liberta por Ele. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu quero declarar para Ti que a minha vida lhe pertence. Eu sou Teu, Tu és meu. E se me falta algum passo para alcançar a convicção da minha salvação, me ajuda hoje, nesta noite, dar os passos necessários, porque eu quero viver uma vida de paz, eu quero viver uma vida de alegria, uma vida de esperança, e o Senhor, sendo o meu Senhor, será também o meu Salvador. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Saiba de uma coisa, que as boas ações que nós fazemos, ela não jamais compensará as coisas ruins que já foram feitas. As boas ações que fazemos, elas não compensarão as coisas ruins que foram feitas. Por exemplo, um assassino não pode compensar as vidas que tirou, salvando depois outras pessoas. Ele vai continuar sendo um assassino. Ele não pode compensar o mal pelo bem, nem o bem pelo mal. A dívida
ela é demasiadamente grande para ser paga nessa vida. As consequências das ações pecaminosas, quando não são perdoadas pelo Senhor, são impossíveis de se calcular. Por isso, o castigo é eterno. Eu preciso ter a salvação, porque tudo aquilo que eu fui, e se eu não reconhecer, e se eu não pedir perdão, é tanta coisa ruim comigo, que o castigo nessa vida não dá para pagar. Aí tem o castigo eterno. Eu preciso ter a salvação. Você precisa ter a salvação. Nós precisamos ter a garantia da salvação. Nós precisamos estar livres do castigo eterno. Deus nos propôs uma salvação eterna. É eterna. Salvação eterna. As consequências são demasiadas, mas Deus não deixou a situação permanecer assim. Ele, através de Jesus, decidiu pagar um alto preço para que não viéssemos sofrer o castigo consequente. A humanidade estava em decadência. Ela já estava destituída, ela estava em decadência. E se Deus não demonstrasse o seu amor de tal maneira, a humanidade seria totalmente destruída e o diabo estaria jubiloso, porque ele conseguiu destruir algo que Deus criou. Mas Deus, por seu amor infinito, ele enviou o seu Filho para interromper essa descendência, esse abismo que estava diante do homem. O homem estava descendo. Deus interrompeu isso, pagou um alto preço, verteu o sangue inocente para que ele pudesse nos levar a uma ascendência. Eu preciso subir na graça, crescer na graça, crescer no conhecimento. Deus interrompeu a descida e agora estou na subida. Eu estou caminhando para cima, você está caminhando para cima. Você estava indo para baixo, eu estava indo para baixo, mas o Senhor Jesus Cristo veio, pagou o preço e diz: agora é para cima. O pecado desce, faz a gente descer. A graça faz a gente subir. Deus veio à terra como homem, por nome Jesus, e passou por tudo que nós passamos, mas sem nunca pecar. Depois Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar na cruz. Sendo Deus perfeito e eterno, o sacrifício que Ele fez também foi perfeito e eterno. O escritor aos Hebreus, no seu capítulo 9, versículo 27 e 28, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. Saiba de uma coisa: Jesus virá pela segunda vez, mas somente aqueles que estão aguardando a salvação contemplarão essa vinda para levar aqueles que se arrependeram, para aqueles que alcançaram a salvação, para aqueles que reconheceram Jesus como Salvador. Ele vai vir outra vez pela segunda, mas para resgatar aqueles que foram salvos, aqueles que reconheceram Jesus como Salvador. Ele está voltando para estes, mas para aqueles que ainda não aceitaram e não querem aceitar, acho que não precisam dele. Você vai ficar, o homem vai ficar, aqui ninguém vai ficar. Eu creio que ninguém aqui vai ficar. Nós vamos subir, porque nós estamos aguardando ele descer, para nós sermos levados lá para cima, para a eternidade. Mas nós precisamos ter uma atitude de fé, aceitando, reconhecendo, vivendo, submetendo ao Senhor, para que esta salvação seja consumada no céu.
Jesus pagou o preço por todos os pecados que o homem cometeu. Quarto passo e último. O homem precisará reconhecer Jesus como seu Salvador, abrindo o coração para Ele. O diabo, ele não se importa com o coração do homem. O diabo se importa com a mente do homem. Quando ele lança as suas setas, as suas tentações, não é no coração, é na mente. Dominou a mente, domina tudo. Mas Deus, Ele quer agir através do coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Quando eu abro a porta do meu coração, Ele entra e vai até a mente e muda a minha história, e muda o meu pensamento, e muda a minha forma de viver, porque alcancei a salvação por amor. O amor de Deus não vem na mente, ele vem no coração. O que ele fez por amor, e amor não está aqui na mente, aqui a razão é pelo coração. Quando eu entender que aquilo que está no meu coração é aquilo que eu mais preciso, eu deixo a minha mente trabalhar em função do meu coração. O meu coração pertence ao Senhor. Somente quem crê em Jesus e o aceita como Salvador e arrepende seus pecados será salvo. Versículo ultra conhecido, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não está difícil para ninguém, não está longe do alcance de ninguém, porque Ele demonstrou amor, entregou o Filho que estava lá em cima, veio, pagou o preço. Quando eu aceito, quando eu reconheço, Deus me liberta, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, e eu começo a caminhar rumo ao céu. Você já pensou sobre isso? A importância de você estar aqui nessa terra, sabendo que você não é mais daqui, que você não é desse mundo. Na Santa Ceia, há um versículo que foi dito, que Jesus disse para os discípulos: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são aqui desse mundo, mas eu não sou desse mundo. Mas Ele veio para pagar o preço, para eu deixar de ser desse mundo. Eu vou estar nesse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos mais desse mundo. Nós pertencemos a Ele, nós pertencemos a Deus. Nós não somos mais desse mundo. O mundo, ele está aí, jaz no maligno, mas nós estamos vivendo aqui, porque o nosso tempo de vida está aqui na terra, mas nós não somos mais desse mundo. Nada que está lá fora pode nos fazer nos afastar de Deus, porque eu preciso lembrar, não posso me esquecer que eu não sou mais desse mundo. Jesus, ele estava com isso na sua mente, ele disse: eu não sou aqui de baixo, eu sou lá de cima. E você precisa caminhar, eu preciso caminhar, dizer assim: eu não sou mais aqui de baixo, eu sou lá de cima. Eu estou aqui até a hora que Ele me chamar, porque o meu lugar é lá em cima. Viver aqui é bom quando você tem a companhia de Jesus, mas quando não tem, supostamente parece ser bom, mas é a pior coisa que pode acontecer. Aceitar a Jesus como Salvador é abrir a porta para Ele entrar na vida do homem.
É como um homem morresse para a vida antiga e recebesse uma vida nova, livre da condenação. Isso significa assumir o compromisso de seguir Jesus e viver para Ele. Assim, Ele vai mudar, e Ele tem mudado a nossa vida. Saiba que a salvação, quando é alcançada, mediante esses 4 passos, dando a trajetória de vida desse homem, ele passará a viver uma vida nova. Paulo, na sua segunda carta ao povo de Corinto, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, está nele, é viver para Ele. Jesus disse numa hora dos seus discípulos, se as minhas palavras, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, eu preciso estar nele. As coisas se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Se tem alguém aqui que já tomou a decisão de crer em Jesus, você é um abençoado por Deus. Quantos aqui já deram os 4 passos para a salvação? Pode dizer assim: glória a Jesus, eu já dei os meus 4 passos. Você não falou nada não? Você não tem salvação, não tem certeza não, Deus 4 passos? Levanta a sua mão e diz assim: eu tenho certeza. Olha lá, hein? Que eu já dei os 4 passos. A salvação eu alcancei. Coloque as suas 2 mãos sobre o seu coração. E eu quero que você fale com Ele, colocando para Ele esse mês de setembro seja um mês de vitórias, seja um mês de decisões, de escolhas, mas tudo isso para a glorificação dEle. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nesses 8 meses que já se passaram de 2024. Agora nós colocamos o mês de setembro, nós colocamos esses 122 dias que restam para o término desse ano de 2024. Aqueles que estão esperando uma resposta que possa tê-los nesses meses restantes, que estão aguardando na expectativa de uma solução, que possam tê-los nesses meses restantes. Obrigado por esse culto, obrigado, Senhor, por esses que se fizeram presentes. Nós colocamos diante de Ti esta semana, esse mês, e nós te agradecemos pela salvação, pela graça, por tudo que Tu representa para cada um de nós, pela salvação que nós alcançamos. Nós entregamos este culto em Tuas mãos, pelo precioso nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga: